Olá, irmãos. João, capítulo 10 e o versículo 34, diz assim: Jesus lhes contestou: Não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? O que acontece quando o ser humano acha que é dono da sua espiritualidade? A resposta é clara. Quando o ser humano acha que é dono da sua espiritualidade, vira espiritismo e não espiritualidade. Você entendeu? Quando o ser humano acha que é dono da sua espiritualidade, ele se torna espírita ou é espiritismo. Nada contra os nossos irmãos espíritas, mas biblicamente isso está incorreto. Por quê? Porque a Bíblia não ensina que nós temos um espírito. Logo, esse espírito que age em nós é o Espírito de Deus, que nos leva a ter espiritualidade. Mas isso não é nosso, isso não nos pertence. Por quê? Porque o ser humano, ele é natural, ele é físico, ele é completamente materialista. Se te falta dinheiro para amanhã se alimentar ou alguma coisa, se hoje você já sabe que amanhã você não vai ter, você entra em desespero. Você já pensa no pior. Se vem uma conta que você imagina que não vai conseguir pagar mês que vem, você já começa a sofrer hoje. Se você percebe que a sua esposa já não olha mais para você como olhava, você já pensa muitas coisas e já começa a entrar em desespero. Se o seu patrão já não te trata como antes, você já imagina que vai ser mandado embora. E são várias as aplicações. Isso é o ser humano, materialista, natural. Em alguns casos, até pior do que os animais, porque os animais não têm medo do futuro. Por isso Jesus disse que nós deveríamos olhar as aves do céu. No entanto, quando ele conhece a Deus e conhece o poder de Deus, ele passa a confiar em Deus. E o medo do futuro começa a desaparecer. Mas chega um momento em que o ser humano acha que essa espiritualidade que ele alcançou, que ele conseguiu na sua vida, e da forma correta, da melhor forma dita, na minha concepção, essa espiritualidade herdada, ganhada de Deus, ele acha que é da sua propriedade, ou seja, que é sua. Logo, aquilo que é nosso, nós fazemos como? Do jeito que nós queremos. Olhe, por exemplo, a história de Moisés. Deus disse para ele pedir a rocha que desse água. O que ele fez na segunda vez? Bateu na rocha. Olha a história de Elias, por exemplo. Ele achou que todo o povo de Israel se converteria, mas não aconteceu. Por isso ele teve medo e fugiu
de Jezabel. Nem parece o mesmo homem que enfrentou mais de 450 profetas de Baal. Você percebe? Isso aconteceu com Jonas, que achava que Deus destruiria Nínive. Você percebe? E são alguns casos na Bíblia e vários casos também na vida real. Quer dizer, a Bíblia é a vida real, mas eu digo nos nossos dias, de pessoas maravilhosas que em algum momento da sua vida eles tentam conduzir a espiritualidade ou a questão do espiritual da sua maneira. E por que eu disse no início que isso é espiritismo? Porque o espiritismo, ele eleva ou ele exalta o ser humano, a natureza humana, com o que de espiritual ou de espiritualidade. Mas as duas coisas elas não podem ser sinônimas. Na verdade, um tem que se subjugar ao outro, que no caso é a natureza humana, ao Espírito de Deus. E o Espírito de Deus nunca se submete à natureza humana. Logo, isso seria algo fundido a filosofias humanas, parecido com muitas coisas que homens já disseram. Por isso eu disse que é espiritismo. Então, no caso, quando se torna algo humano, a tendência, respondendo de outra forma a nossa pergunta, a tendência é o erro, é o fracasso. Foi o que aconteceu com Moisés. Foi o que aconteceu com Elias. Foi o que aconteceu com Jonas. E até mesmo com Sansão. O dom que nós temos, a espiritualidade que vem a nós, não é nossa. É por isso que Pedro e João disseram para aquele paralítico: não tenho ouro, nem tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Mas ele tinha por quê? Porque Deus tinha dado. Espíritos malignos sendo expulsos, pessoas sendo curadas, tudo isso vem de Deus. E principalmente a fé que cresce em nós. O ânimo que cresce em nós para continuar, para vencer as dificuldades e para ficar do lado de Deus, vem dele mesmo. E no texto que nós lemos hoje, Jesus disse claramente àqueles escribas e fariseus: vós sois deuses. Porque o próprio Deus estava ali. E eles não o reconheciam. Eles achavam que a espiritualidade que eles professavam era deles. Então Jesus usou muito bem o texto vós sois deuses, que está no Salmo 82, que explicita até onde chega a arrogância do ser humano em pensar que ele é o autor da sua própria fé, da sua própria espiritualidade. Por isso que muitas pessoas constroem formas de fé. Praticamente estão esculpindo formas de fé. Mas o único que é o autor, ou seja, o feitor e consumador da fé, é o nosso Deus, é o Senhor Jesus. Então hoje, não se desespere e também não se apoie, como diz a Bíblia, no seu próprio entendimento ou conhecimento. Mesmo que você já tenha uma experiência espiritual, mesmo que você já tenha recebido muitas bênçãos, espere em Deus, confie em Deus,
mantenha os olhos em Deus, porque Ele ainda vai te surpreender. Amém? Ele não falha. Um bom dia para você, ou uma boa tarde, uma boa noite, e que Deus te abençoe.